Oi, meu nome é Mariana, sou monitora aqui da plataforma Henrique Lobel e hoje trouxe essa questão aqui da Unifor de Botânica. Vamos ver o que a questão nos diz. O pequeno porte das briófitas está associado a... Essa questão aqui é clássica de vestibular e cobra uma relação muito importante entre a estrutura vegetal e a fisiologia. E a questão quer saber por que as briófitas elas possuem esse pequeno porte. Então a gente precisa pensar biologicamente aqui. Não decorando, a gente precisa entender o funcionamento. Então, o que são as briófitas? As briófitas, vou anotar aqui, as briófitas, elas são plantas simples, como, por exemplo, a gente tem os musgos e as hepáticas. E elas não possuem uma característica muito, muito importante. Elas não possuem vasos condutores verdadeiros. Então, elas não possuem vasos condutores verdadeiros, certo? Então, é exatamente essa condição aqui que limita o tamanho dela. Porque pensa comigo, nas plantas maiores, nós vamos ter o xilema e floema. E eles vão funcionar como tubulações. Eles vão transportar água, sais minerais e nutrientes. E o que acontece nas briófitas? Como elas não possuem esse sistema vascular verdadeiro, o transporte ocorre ou célula por célula, ou difusão, ou então por osmose. E isso é muito ineficiente quando nós temos longas distâncias. Então, elas não conseguem crescer muito, porque a água ela não vai chegar de maneira eficiente nas partes mais distantes, sabe? Os nutrientes não vão ser distribuídos adequadamente. E o resultado disso é o pequeno porte. Agora a gente vai analisar as alternativas aqui com base nesse nosso resumo. Vamos lá. Letra A, ausência de reprodução sexuada. Essa tá errada porque as briófitas, elas têm reprodução sexuada. Na verdade, esse é um ponto muito importante do ciclo delas. Elas produzem gametas masculinos e femininos. O gameta masculino, ele precisa nadar até o gameta feminino. Por isso, elas dependem da água para fecundação. Então, o erro dessa alternativa é dizer que a falta de reprodução sexuada. O certo seria dizer, as briófitas, elas possuem reprodução sexuada, mas ela depende da água, certo? Então, a letra A tá falsa. Letra B, a ausência de estômatos nos talos. Essa alternativa, ela tenta te confundir, porque os estômatos, eles estão ligados principalmente em relação às trocas gasosas e à perda de água por transpiração. Mesmo que a gente tenha a presença ou então a ausência dos estômatos, não influencia a relação da planta com o ambiente. Isso não é um fator que vai explicar diretamente o pequeno porte. O porte reduzido está muito mais associado ao transporte interno de água e dos nutrientes. Então, o erro dessa questão bem aqui foi trocar a causa principal. A questão, ela pergunta por que elas são pequenas. E a resposta tem que estar ligada ao sistema de condução, não às trocas gasosas. Certo? Então, essa aqui também está errada. Agora vamos para a letra C. A letra C, ela fala assim, a ausência de um sistema condutor verdadeiro. Essa é a correta. As briófitas, elas não possuem vasos condutores verdadeiros, ou seja, não vão ter xilema e floema, certo? Eles não são bem desenvolvidos. E o transporte de água, sais minerais, substâncias orgânicas, acontece de forma lenta, principalmente por difusão, osmose ou uma condução chamada célula a célula. Então, se a planta crescesse muito, essas partes mais altas, elas vão ficar sem receber água. E aí, não iam receber nutrientes de forma mais eficiente. Por isso, o pequeno porte das briófitas está associado à ausência de sistema vascular verdadeiro.
Então, essa alternativa é a correta, letra C. Vamos para a letra D. Ao ambiente úmido em que vivem. Essa parece tentadora, mas ela está invertendo a lógica. Porque as briófitas, elas vivem em ambientes úmidos, principalmente porque elas dependem da água para a reprodução. E porque não possuem estruturas tão eficientes para evitar a perda de água. Mas o ambiente úmido não é a causa direta do pequeno porte, não, viu? Na verdade, elas vivem em ambientes úmidos porque elas são simples e dependem da água. Não é elas são pequenas porque vivem em ambiente úmido, sabe? Então, essa diferença é crucial. Agora, vamos aqui para a letra D. Para a letra E. Ao fato do esporófito não realizar fotossíntese. Essa está errada. Primeiro, o esporófito das briófitas ele é dependente do gametófito, mas isso não explica o pequeno porte da planta. No geral, assim, não. Segundo, em alguns casos, o esporófito pode realizar uma fotossíntese limitada, dependendo do grupo. E o ponto central é que o pequeno porte não vem da fotossíntese do esporófito, mas vem da ausência de vasos condutores verdadeiros. E, além disso, nas briófitas, a fase dominante é o gametófito, que é fotossintetizante, certo? Então, foi isso. Toma cuidado porque a banca está perguntando sobre porte, ou seja, sobre tamanho da planta. Quando a gente fala de tamanho vegetal, a gente tem que pensar em transporte interno. Se não tem xilema e floema verdadeiros, o transporte ele vai ser o quê? Vai ser lento e limitado. Por isso, as briófitas são pequenas por conta da ausência de um sistema condutor verdadeiro que confirma pra gente a nossa resposta. Espero que tenham entendido e até a próxima.